Quantas vezes tu já prometeu pra ti mesma que dessa vez seria diferente? Que ia acordar cedo, mudar de rotina, se alimentar melhor, parar de procrastinar. Mas a verdade é que depois de alguns dias, tudo volta pro mesmo lugar. E aí você começa a achar que o problema é contigo. Mas não é falta de força de vontade, é porque tu tá tentando mudar do jeito errado. E se tu tá sentindo angústia nesse exato momento, pode ter certeza que dentro de ti tem uma versão melhor de quem tu é, se debatendo para sair. E essa dor que tu sente não é fraqueza, é a tua nova versão pedindo para nascer. E eu vou te explicar qual é o erro que quase todo mundo comete e o que você precisa fazer para mudar de verdade. Eu sei que você se promete que todos os dias o amanhã vai ser diferente, que vai acordar mais cedo, que vai estudar, que vai treinar, que vai se alimentar de uma forma mais saudável, mas o amanhã chega e tudo se repete. Mas eu cheguei a uma conclusão que o problema não é a falta de força de vontade, mas sim o jeito que a gente tenta mudar as coisas. A gente acha que o problema é a falta de força de vontade, mas na verdade é só o nosso cérebro tentando nos proteger. E o nosso cérebro, ele ama tudo aquilo que é previsível. Mesmo que esse previsível te atrase, ou te irrite, ou te deixe frustrada, porque para ele, tudo aquilo que é repetido é seguro. Então, toda vez que tu tenta fazer algo diferente, vou começar a estudar todos os dias, vou começar a treinar, vou começar a me alimentar de uma forma mais saudável, aí o teu cérebro pensa, opa, isso é novo, e o novo dá trabalho. E não é porque tu não consegue, mas é porque ele quer te manter confortável. E aí entra outro ponto também muito importante, que toda vez que a gente promete que a gente vai mudar, a gente vai com muita pressão. A gente promete, amanhã eu vou ser outra pessoa, agora vai. E aí a gente acaba criando uma lista gigante de coisas pra fazer. Mas o nosso cérebro, ele olha pra essa lista e aí ele pensa, isso é impossível. E aí ele trava mais uma vez. E para aliviar esse desconforto, ele busca uma dopamina rápida. Ele procura aquele prazer fácil, como abrir o celular, olhar o Instagram, olhar vídeos rápidos e curtos. E aí tu sente aquele alívio momentâneo, mas aí depois vem aquele sentimento de culpa. Você se vê como uma pessoa totalmente atrapalhada, como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa procrastinadora. Você começa a olhar para dentro de si e pensa, a gente realmente não consegue terminar nada daquilo que se propõe a fazer. O teu cérebro, ele confirma essa história dessa identidade que você se firma todos os dias. Porque o cérebro, ele confirma a história que você se conta todos os dias. Por exemplo, tá? Quando eu digo que eu sou uma pessoa preguiçosa, eu não tô descrevendo um estado, eu tô assinando um contrato. Sabe quando tu passa o tempo todo se dizendo pra si mesma o quanto tu é desorganizada, o quanto tu é atrapalhada, ou o quanto tu é uma pessoa preguiçosa? Com o tempo, o teu cérebro, ele começa a acreditar nessa verdade. Porque o cérebro, ele não entende que tu tá só desabafando. Ele entende isso como uma ordem. Então, automaticamente, ele faz de tudo pra confirmar essa história que você mesma se conta todos os dias. É como se ele dissesse, beleza, essa é a pessoa que a gente é, então vamos andar de acordo com isso. E aí, toda vez que tu tenta mudar, novamente vem essa voz, né, lá no fundo te dizendo, mas vai tentar de novo pra quê, se a gente não consegue? E sem perceber, mais uma vez, tu volta pros comportamentos de antes. Não porque tu não tem força de vontade, mas sim porque a tua identidade, ela tá totalmente desalinhada com quem você é. É como tentar rodar um aplicativo novo num celular antigo. E não adianta. Porque o sistema novo não suporta. Por isso que quando tu fala, eu sou preguiçosa, eu sou atrapalhada, eu não sou inteligente, eu não tenho foco, tu não tá descrevendo um momento. Tu tá mais uma vez assinando um contrato. Um contrato com a tua própria mente dizendo, é assim que eu vou continuar agindo. É assim que eu vou continuar sendo. E o teu cérebro, ele é muito fiel com os contratos que tu assina junto com ele. Ele vai te proteger disso a qualquer custo. Porque ele acredita que essa é a tua verdade. Porque a verdadeira mudança, ela começa quando tu começa a acreditar em ti mesma. Quando tu começa a se ver não como uma pessoa, a preguiçosa, a atrapalhada, que não consegue fazer nada daquilo que promete pra si mesma, mas como alguém que tá aprendendo a ser uma pessoa mais constante, como alguém que erra, mas que continua tentando também. E o mais bonito é que o cérebro, ele se atualiza com provas pequenas, não com promessas grandes, promessas grandiosas. Cada vez que tu cumpre uma coisinha pequena, por exemplo,
vou acordar 10 minutos antes de ir pro trabalho, 10 minutos antes do meu horário que eu costumo me acordar. Quando tu começa a fazer aquilo que tu disse que ia fazer. E aí o teu cérebro começa a entender. Talvez ela não seja mais aquela pessoa de antes. E quando a identidade muda, um novo comportamento, ele vira algo natural. E outro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é aquela dificuldade que a gente tem em começar um novo hábito, em começar uma nova rotina, em começar um novo desafio, em começar os estudos. A dificuldade não é nem fazer, mas sim é começar com o primeiro passo. Por exemplo, levantar da cama para estudar, levantar da cama para ir treinar, levantar da cama para estudar, para ler a Bíblia, para fazer um devocional. E em primeiro momento, esse erro parece até bobo, mas é nesse erro que a maioria das pessoas trava. E o motivo é que cada início é uma micro batalha mental. E o cérebro, ele precisa decidir se ou ele vai ficar no conforto ou se ele vai entrar em ação. E se toda vez tu precisa decidir de novo, o cérebro, ele começa a entrar em exaustão. E aí o esforço, ele é gigante. E é aí que entra a magia dos rituais de início. Um ritual é tipo uma mini sequência que prepara o teu cérebro para agir sem precisar discutir com ele. Por exemplo, se toda vez que tu for estudar, tu faz o café, desliga o teu celular, tira as notificações e aí tu abre o teu caderno, o teu cérebro entende. Ok, agora é hora do foco. Se toda vez que tu vai treinar, tu coloca a tua roupa, tu dá o play na música antes de sair de casa, o teu cérebro entende. Ok, agora é hora do movimento. E esses gestos, que são tão simples e tão bobinhos, eles eliminam aquele atrito do começo. E quanto mais tu repete, mais automático fica. Porque tu para de depender de motivação, porque o ritual, ele vira um sinal pro teu corpo entrar no modo ação. Porque sem ritual, cada começo novo é uma guerra diferente. Porque prometer que vai mudar é fácil, mas preparar o ambiente para que essa mudança aconteça, isso é o que realmente faz a diferença. Porque quando tu remove o atrito, a mudança acontece quase que sem esforço. Por exemplo, tu quer treinar, mas o tênis novo que tu comprou pra corrida, ele tá guardado lá no fundo do teu armário. Tu quer ler, mas o livro que você quer ler não tá por perto. Quer estudar, mas o celular tá ali do lado, piscando, cheio de notificações. E o nosso cérebro, ele é totalmente simples. Ele vai escolher aquela atividade que exija menos esforço. Porque, por exemplo, se fazer o certo for mais difícil do que se distrair, ele vai preferir se distrair. E é por isso que tanta gente faz tantos planos gigantes, mas não faz a preparação correta para isso. A gente passa tempo demais sonhando com o resultado e pouco tempo montando o cenário certo para poder agir. E aqui vão 4 dicas reais, né? Dicas que estão me ajudando a sair desse ambiente. Nada de papo clichê de, tenha disciplina, acorde às 5 horas da manhã, ou basta querer que você consegue. Essas 4 dicas são para pessoas que estão cansadas de se prometer que vai mudar e não conseguir. Dicas para pessoas que estão tentando sair desse ambiente, mas que não estão conseguindo. Então aqui vão as 4 dicas para vocês. Pare de se prometer e comece a mudar é a dica número 1 desse vídeo. Porque a gente se perde em promessas grandes. Por exemplo, segunda eu vou mudar, agora vai, dessa vez vai ser diferente. Só que o cérebro, ele não acredita em promessas. O cérebro, ele acredita em provas. Por exemplo, não diz para ele que tu vai acordar todo dia 2 horas antes do horário que você costuma acordar. Comece acordando 10, 15 minutinhos antes. Não comece prometendo coisas grandes pro teu cérebro. Comece com pequenas atitudes. Eu não vou treinar 5 vezes por semana. Não. Comece com o pequeno. Comece com coisas pequenas. Vou começar treinando pelo menos 1 vez por semana. Não jura pra você mesmo que você vai ler 30, 40, 50 páginas por dia. Acorda 10 minutos antes, lê 2 páginas por dia. Faça uma coisinha simples, mas cumpre. Porque toda vez que tu cumpre o que tu promete, tu tá provando pra ti mesma. Eu posso confiar em mim. Dica número 2. Crie rituais de início. A parte mais difícil não é fazer. É começar. E o segredo para começar é tirar o peso da decisão. Porque quando tu tem um ritual, o cérebro, ele entende aquilo que vem depois. Que é aquele exemplo que eu dei pra vocês. Tu decide que tu vai estudar, então tu desliga o celular, tu faz um café, tu abre o caderno e começa os teus estudos. E sem perceber, o teu corpo ele já entrou em ação. Porque quando o início é padrão, o esforço ele vira costume. Dica número 3. Torne o certo mais fácil. O cérebro ele sempre vai escolher o caminho mais fácil. Então, se o que é certo for difícil, ele simplesmente vai fugir. Quer ler? Deixa o livro aberto na página que você parou. Por exemplo, eu, Jéssica, eu pego ônibus todos os dias para ir trabalhar. Nesse meio tempo livre que eu tenho de 20 minutos até chegar ao meu trabalho no ônibus, eu já deixo o meu livro favorito dentro da
da bolsa, para que quando eu entro dentro do ônibus, eu desligue meu celular e eu fique lendo nesses meus 20 minutos que eu tenho sobrando. Porque tu não precisa de mais força de vontade. Tu só precisa deixar o caminho mais livre e mais fácil para poder executar aquilo que você se compromete a fazer. Porque quanto menos obstáculos tu tiver para poder fazer aquilo que é certo, mais natural vai ser para você continuar com aquilo que você propõe a fazer. E a última dica, talvez a mais importante, você não vai se destravar se todos os dias você continuar se punindo. A gente não muda quando a gente se sente culpada, a gente muda quando a gente se sente capaz. Então, se hoje tu não conseguiu cumprir aquilo que você tinha se prometido, tá tudo bem. Amanhã tu tenta de novo, mas tenta com amor, com misericórdia e não com raiva se punindo porque no ontem tu não conseguiu fazer aquilo que tu tinha se proposto a fazer. Porque o que vai mudar a tua vida não é fazer tudo certo, é simplesmente não desistir de tentar. Talvez esses últimos 2 meses do ano seja o teu recomeço. Não aquele recomeço de fazer 1000 promessas pra si mesmo, mas o recomeço de finalmente agir. Um passinho de cada vez. E se tu tá tentando, já é o suficiente pra dizer que você não é mais a mesma de ontem. E se esse vídeo falou contigo, comenta aqui embaixo nos comentários. Eu ainda tô tentando, porque a gente não precisa acertar todos os dias. A gente só precisa continuar tentando. E não esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir e de compartilhar. Um beijo e até a próxima. Tchau!